Caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, extraterrestres ou alienígenas, e entes energéticos, como nós todos nos tornaremos um dia. Nesse momento, eu vou falar sobre a Joy em Portugal. Meu nome é Ferruccio Bilic, PhD, e esse título, Ad Joy, é uma palavra que eu inventei para designar justamente uma mistura de advertisement and joyfulness. Advertisement seria propaganda e joyfulness seria entretenimento, né? Ou prazer. Porque a dificuldade que se tem em qualquer apresentação, seja vídeo, seja revista, seja televisão, seja teatro, seja qualquer coisa, é que você tem um conteúdo para apresentar, mas alguém tem que remunerar a produção desse conteúdo, a apresentação desse conteúdo. Então, essa ideia de se misturar os dois, conteúdo, entretenimento, com propaganda, que me deu a ideia de inventar essa palavra, joy, advertisement, né, joyfulness, justamente para combinar isso, porque aí, no meio do conteúdo, a gente também faz como se fosse a propaganda, tá certo? Não é fácil, tem que ser muito bem trabalhado. Se alguém soubesse fazer isso, já teria feito isso há muito tempo. Então, nós estamos tentando fazer isso de várias maneiras, né? Primeiro, a gente ataca a ideia como geral, propaganda como país, assunto, né? Conteúdo e propaganda. E depois nós vamos começar a afunilar e pegar propagandas específicas, certo? Primeiro geral, depois a gente passa para o específico. Bem, eu vou falar sobre Portugal, que é, como toda propaganda, tem que se ressaltar os pontos bons, tá certo? Não passa, né? Pode-se deixar passar umas ideias e alguns poucos assuntos que podiam ser melhorados, certo? Mas a ideia é fazer propaganda com conteúdo associado. Então, eu conheci Portugal um tempo que eu trabalhei lá. Já era aposentado como professor titular da Universidade de Brasília. Então, já tinha feito muitas coisas, então eu falei, o que eu vou fazer? Vamos procurar outras coisas para fazer. Aí eu fui ser professor catedrático da Universidade de Aveiro, tá certo? Que fica em Portugal. Portugal tem uma série de coisas interessantes, muito boas.
naquela época que eu estava lá, a comida era muito barata e muito gostosa, tá certo? Vamos começar descrevendo como seria um almoço ou jantar típico. Ah, vamos para um restaurante desses simplesinhos, né? Mesmo porque na cidade de Aveiro, a, a renda per capita não é tão elevada, então eles não conseguem cobrar muito caro nos restaurantes, tá certo? É uma cidadezinha que tem mais ou menos 67 mil habitantes. Tem outros lugares que também têm essas características, né? Que tem lugares que são bem em conta. No Porto também, achei lugares que eram bem em conta também. Também existe, até em Lisboa, alguns lugares que são muito bem, muito em conta. E alguns que podem ser um pouquinho mais caros, certo? Se você quiser gastar muito dinheiro, você consegue. Se você não quiser, você não precisa. Gastar 1.500 euros num jantarzinho, sim, é possível. Não fui eu que gastei, mas ajudei a gastar. Tinha feito uma palestra no ISCTE, Instituto Técnico, lá de Lisboa. Aí me convidaram para ir jantar no restaurante. Bem, aí você pede uma bebida, comida, sobremesa, né? Somando tudo entre 5 pessoas, deu 1.500 euros. Então, é possível realmente gastar muito dinheiro, certo? Mas como era o instituto que estava pagando, então não era eu. Bem, mas em Aveiros você podia, por exemplo, jantar. Vai em qualquer restaurantezinho para jantar. Geralmente é de uma família, né? A maioria dos restaurantes é uma família. Então ela faz a comida como se fosse para ela, né? O jantar para ela. E atende os clientes também. Então, o que que vem num jantar típico? Vem, primeiro, uma, uma cesta de pão. Pão bom, né? Cortado em fatias e tal. Vem, geralmente também uma cumbuca de azeitonas, né? Azeitonas locais, né? Elas não são as azeitonas aquelas grandes, feias, né? Uma azeitona meio tortinha até, mas saborosa, porque é temperada ali mesmo, do jeito que faz em casa. Então fica uma delícia as azeitonas. Comer azeitona com pão já como entrada, uma delícia. Aí depois vem uma tigela de sopa. Sempre vem uma tigela de sopa. Então você tem a sopa, que geralmente é de vegetais, ou de peixe, ou de outras coisas, que é uma delícia também. E aí depois vem o prato principal, que pode ser um bacalhau espiritual, pode ser bacalhau gomes de safra, pode ser cozido, pode ser, se for bacalhau, pode ser peixe frito, pode ser lula, arroz de lula, pode ser
bife de fígado. Agora vou dizer aqui algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, bife de fígado, é uma delícia. Não é o fígado bovino. Lá em Portugal, eles fazem o fígado de porco, que fica muito mais gostoso. Certo? É uma delícia, fígado de porco. Frito com cebola, uma delícia. O arroz de lula também fica uma delícia. Eles cozinham o arroz com a lula, então a lula fica tudo cor-de-rosa, fica muito bonito também e saboroso, uma delícia. Sardinha também é interessante comer. Só que lá eles vão te trazer a sardinha assada, mas inteira, com as tripas e tudo, né? Com as camas e tudo. Então você vai ter que limpar você, né? Agora, é saborosa, só que vem com tudo ali, então se você ficar melindrado com essas coisas, já vou avisando. Outra coisa que também pode vir, tem um prato lá chamado francesinha, que, que é um dos mais baratos que existe, que é pão com queijo, talvez um fatia de salame, mas com tudo isso com um molho de tomate em cima, queijo, fica muito bom. E é baratíssimo, né? É mais barato que ainda os preços normais. O preço normal de um jantar, 5 euros. 5 euros, né? Com pão, com azeitona, com a sopa, com o prato principal e uma jarra de vinho. Uma jarra grande, relativamente grande de vinho. Ou seja, você bebe vinho à vontade. Ah, dirá você, mas que vinho, vinho chique? Não, vinho da região. Mas todos os vinhos em Portugal estão bons. Todos. Pode ser até do quintal da casa. É bom. Todos os vinhos em Portugal. Não consegui achar um vinho que fosse ruim. Tá certo? Então, todos os vinhos em Portugal são muito bons. E, então, só de vinho que te dão é mais do que aquilo que você vai pagar para a refeição todinha. E é muito saboroso. Agora, se você quiser uma sobremesa, tá. Aí vem mais um euro. Aí te trazem salada de fruta, um pudim, como você quiser. Certo? Então é muito bom, muito saboroso em Portugal. E todas as comidas elas são bastante saborosas, gostosas. Se você não quiser comer comida portuguesa, do lado deve ter uma comida chinesa. Você pode ir lá comer comida chinesa, que também é muito bom. Típica mesmo da China, né? Feita por chineses. Então fica muito saboroso. E como é viver lá? É tranquilo, muito tranquilo. As coisas funcionam tudo suavemente, sem muita correria, né? Tá certo? Agora, eu acabava gastando mais dinheiro em charuto do que em comida. Eu comprava caixas de charuto
Guantanamera, de Cuba. Tinha os cigarrilhos pérola, que é lá das ilhas lá do Açores. Charutos da República Dominicana. Em vários lugares, né? Então, ainda assim era barato. Comparando com outros lugares, era muito em conta o charuto. Cigarro já era mais caro, né? Mas charuto era bem mais barato, certo? Agora, tem uma outra coisa que também é interessante lá, é um aperitivo para, geralmente depois do jantar, chamado bagaceira, né? É como se fosse uma cachaça de uva, né? Destilado de uva. E muito gostoso, muito gostoso. Mas só com os vinhos já era suficiente para você ir dormir. Já tranquilo, leve. Agora, no café da manhã eu fazia em casa, né? Então, passava no dia anterior, tinha passado lá no supermercado, no mercado, e comprava algumas coisas. O que tinha lá? Comprava cogumelo já fatiado, comprava tomate já picado, cebola já picada, espinafre já picadinho. Então, tudo já congeladinho, já prontinho. Então, de noite eu botava essas coisas na frigideira para ir descongelando sozinha. E de manhã eu simplesmente botava um pouco de azeite e os ovos e cozinhava e assava e fritava tudo. Pronto, era um café da manhã, era um monte de vegetais com ovos. E comia também muito pastel de Belém, né? Ou pastel de nata. Então, toda hora que você vai tomar um cafezinho, você aproveita e come um pastel de nata. Então, às 3 horas da tarde, geralmente ia tomar um cafezinho, junto com o café, comia um pastelzinho de nata, uma delícia. Então, é assim, a vidinha tranquila. A remuneração para professor catedrático é bastante boa, é quase tão boa quanto do presidente da República de lá. Apesar do presidente da República não ganhar muito bem assim, não. Mas se bem que é a mesma coisa aqui, é quase que a mesma coisa aqui. Só que naquele momento, eu como aposentado ganhava mais do que a minha aposentadoria do Brasil, era maior do que a do salário do presidente da República de Portugal. E então, era um prazer. Eu dava aula lá num doutorado em marketing, que é um doutorado conjunto da Universidade de Braga com a Universidade de Aveiro, né? Então, algumas vezes eu ia para Braga dar aula lá, outras vezes dava aula em Aveiro mesmo. Então era assim. Então, algumas vezes era o professor que se mudava para Braga, outras vezes eram os alunos que vinham para Aveiro, assim por diante. E a vida é tranquila, muito agradável. E o
O que é de interessante? Agora um comentário agora sobre os portugueses de Portugal. Parece que a maioria dos portugueses empreendedores, de fazer negócio, de vencer na vida, de conquistar o mundo, espalharam pelo Império, se lembra? Que eles pegaram as caravelas deles e saíram pela costa da África, depois o Brasil, depois Índia, Filipinas, Japão. Né? O Império deles era o maior do mundo. Então, naquela época, os portugueses eram realmente bastante empreendedores. Aí, muitos deles também foram para Angola, Moçambique, né? Então, os que ficaram lá em Portugal não são tão empreendedores assim, tá certo? Tanto assim que se nota que os que voltaram, que foram obrigados a voltar de Moçambique, né? Porque na hora que tomaram o poder lá de Moçambique, o pessoal mais nativo, né? Botou para fora os brancos, os portugueses, eles voltaram para Portugal. Então, esses são mais empreendedores do que os portugueses que estão lá em Portugal há mais de 500 anos, tá certo? Então, nesse aspecto, a maior parte do empreendedorismo, da atividade do português, ele distribuiu pelo mundo. Ou seja, o Brasil virou grande, porque o português expandiu tudo ali, né? E é gregário, se misturou com as indígenas e com as negras e manteve aquele negócio tudo junto, né? E já os que ficaram lá em Portugal são mais pacatos, mais, quer dizer, menos empreendedores, tá certo? E agora eles se ressentem um pouco de quem vem de fora, né? Por exemplo, as mulheres portuguesas têm uma birra das ucranianas. Porque as ucranianas chegavam lá, montavam um negócio de sexo, né? E como elas são muito mais bonitas, apetitosas do que as portuguesas, os portugueses ficavam doidos com as ucranianas. Então, as portuguesas ficaram com birra de algumas de fora. E também se estende às brasileiras, né? E também aos brasileiros, principalmente se vão para lá os dentistas, né? Que fazem um curso apenas de 4 anos aqui no Brasil, ou 5 no máximo. E lá em Portugal é um curso de pós-graduação, né? A odontologia. Então, eles acham que como é que alguém com menos qualificação que eles quer ganhar a mesma coisa, fazer a mesma coisa que eles, né? Então, tem essas coisas, né? Então, medicina, odontologia, essas coisas que são cursos de pós-graduação, semelhante aos Estados Unidos nesse aspecto, tem essa discriminação por causa disso. Porque alguém vem apenas com graduação do Brasil e quer fazer a mesma coisa que os pós-graduados fazem lá, apesar de ser o mesmo curso, né? Então, tem essas pequenas diferenças. Mas fora isso, é muito agradável.
outra coisa também, coisa que não é ainda tão evidente no Brasil, é a inflação de nota. Lá existe inflação de nota, ou seja, existe muita mais competição para tirar notas, né? A escala é de 0 a 20, né? Então, todo mundo quer tirar próximo de 20, né? Então, existe uma pequena inflação de notas, né? Por exemplo, nos cursos que eu dei lá de metodologia de pesquisa, como tínhamos dois professores, um português e eu, o português deu um conjunto de notas e eu dei outro. As minhas notas, em geral, eram menores do que as que ele deu, né? Ou seja, parece que eu era um pouquinho mais rigoroso em dar nota do que ele. Ou seja, ele tinha um pouco mais de inflação nas notas dele. Ele era mais sujeito à pressão dos alunos. Entendido? Então, são coisas interessantes que acontecem lá em Portugal. Mas, então, resumindo, Portugal é muito bom para comer e beber. Excelente. Tem comida e bebida muito saborosa. E de bom preço. E as coisas funcionam bem também. Entendido? É. Bem, então esse é um vídeo de tentar misturar propaganda ou advertisement com entretenimento, que é joyfulness, né? Relativo a Portugal, tá certo? Depois eu farei alguns mais específicos, já com produtos, assim por diante, né? Por enquanto é aquela visão mais global. Bem, agradeço a atenção de vocês e se vocês gostaram, por favor, botem aí o gostei, o like, né? Apreciaria se você pudesse fazer críticas e comentários que poderiam ajudar a melhorar esse desenvolvimento dessa metodologia e podem compartilhar isso com todos os que você queira para ter um impacto e ver se esse tipo de abordagem tem futuro ou não. E, por favor, também inscrevam-se no meu canal e serei eternamente grato. Muito agradecido por tudo.